tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse convite. Eu acho que essa interação entre esses projetos é uma interação muito importante, muito rica. Eu sou suspeita para falar, né, porque esse tema é um tema que, para mim, é extremamente importante, desde a época que eu trabalhava também na UTI, né. Então, eu acho que vai ser uma troca muito bacana. Eu acho que é um tema onde a gente realmente precisa parar um pouquinho para realmente discutir, para entender melhor as melhores práticas, né, para a gente desmistificar algumas coisas que comumente a gente vem fazendo, né, na nossa prática clínica. Então, queria agradecer, né, ao projeto aí, TeleUTI, em especial a Soraya, agradecer ao pessoal do DARU também, e dizer que eu estou à disposição. Eu gostaria muito que vocês mandassem as dúvidas, então, no final, a gente vai poder discutir um pouquinho, né? Eu sempre falo que a gente está aqui entre colegas de profissão, né? Então, acho que todo mundo tem um pouquinho a somar, e aí eu vou querer realmente ajudar vocês a gente entender aí essas melhores práticas, e a gente vai fazer de forma conjunta mesmo, né? Essa troca. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí eu vou pedir, por gentileza, só para me sinalizarem se estão vendo ou não. Se puder me dar um retorno, para mim já está em modo apresentação. Ótimo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre lesão por pressão, trabalhando um pouquinho as estratégias e as práticas, né, de prevenção que são baseadas em evidência. Eu declaro não apresentar nenhum conflito de interesse nessa apresentação, mas o meu principal conflito de interesse é com a prevenção. Eu falo que quando eu me desejei, né, me tornar estomaterapeuta, eu gostava muito de tratar feridas, né, era uma área que sempre me despertou uma coisa muito íntima, assim, né, uma motivação muito grande. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo a importância da gente trabalhar a prevenção. Então, quando as meninas me procuraram, quando a gente começou a conversar, a gente quis trazer mesmo essas pautas importantes, né, relacionadas à prevenção. Bom, então, vamos dar seguimento, né, então. Bom, então, aqui só para a gente trabalhar um pouquinho os objetivos da aula, né? Então, a gente vai compreender aí o conceito de lesão por pressão, compreender quais são os fatores de risco que estão relacionados à incidência e à prevalência dessas lesões, principalmente dentro do ambiente de UTI, né? Pensando nesse cenário aí tão crítico, onde a gente vai discutir um pouquinho, compreender os estágios de lesão por pressão, que é muito importante justamente para a gente entender também, né, como que a gente vai prevenir essas lesões, compreender aspectos importantes da avaliação da pele, que é um ponto extremamente importante, a gente vai poder discutir isso também, e compreender as principais medidas de prevenção de lesão por pressão. Bom, então, para a gente começar, né, uma coisa que eu gosto sempre de trazer nas minhas aulas é a importância mesmo da pele. Né? A gente sabe que a pele ela é o maior órgão do corpo humano, e muitas vezes a gente não entende essa pele como realmente um órgão nobre. Né? Principalmente quando a gente está numa situação onde a gente tem um paciente crítico, a gente pensa nas outras funções, né? Então, a gente pensa na parte renal, a gente pensa na parte cardiovascular, e muitas vezes a gente acaba esquecendo aí esse órgão que é tão importante. Só para a gente entender, né, a pele ela representa aproximadamente 15% do nosso peso, né, do peso corporal do indivíduo, e ela vai receber 1/3 da circulação sanguínea. E aí, quando a gente pensa num estado onde o paciente está crítico, né, numa situação onde esse paciente está com uma perfusão inadequada, quando ele está com algum comprometimento, principalmente hemodinâmico, essa circulação ela vai estar comprometida. E aí as medidas de prevenção elas precisam ser até mais eficientes e mais radicais para que a gente consiga o nosso objetivo, que é o não desenvolvimento dessas lesões por pressão. A pele também, ela cobre quase todo o nosso corpo, né, com exceção das mucosas, e também a gente tem aí uma superfície de pele que pode chegar a 2,5 metros no indivíduo adulto. Né? Então, nesse slide aqui, a gente consegue compreender a importância dessa pele. E aí, falando um pouquinho de lesão por pressão, né, as lesões por pressão, elas acometem aí, né, estudos nos Estados Unidos, coloca para a gente que elas acometem aí 2,5 milhões de pessoas ao ano, sendo que dessas pessoas, 60 mil aproximadamente evoluem a óbito. E a gente sabe que é gasto, né, um valor muito expressivo
em relação ao tratamento dessas lesões, né? A gente tem uma revisão aí abrangente que mostrou ali uma prevalência, né, de uma lesão por pressão muito variável, né? Então, a gente não tem realmente um dado ali de epidemiologia muito certo. Mas a gente sabe que quando a gente pensa no cenário de UTI, a gente sabe que o risco desse paciente desenvolver uma lesão por pressão é ainda maior, né? Então, a incidência também ela vai ser maior. Isso por diversos motivos, né? Tanto condições relacionadas ao próprio paciente, mas condições também relacionadas ao ambiente mesmo que a gente se encontra, a organização desses serviços. Como é que a gente está aqui no Brasil, né? Com muita tristeza que eu falo isso, a gente não tem dados robustos sobre o assunto, né? Então, a gente tem estudos de incidência, estudos de prevalência, que são advindos aí de estudos isolados, né? E a gente não consegue conhecer verdadeiramente o problema, entendendo ali os dados. Mas a gente sabe que esse problema é um problema real, né? Então, quando a gente está na terapia intensiva ou quando a gente está nas instituições hospitalares, a gente consegue evidenciar que é um grande problema. Então, a gente não tem dados estatísticos de impacto, né? A gente não tem dados socioeconômicos relacionados ao impacto mesmo dessas lesões por pressão dentro do ambiente hospitalar e também posterior, né? No momento da alta desse paciente. E é importante a gente ressaltar, né, que esses dados estatísticos, eles são essenciais para que a gente consiga um planejamento e uma avaliação adequada dessas ações de saúde, né? Então, é muito importante que a gente notifique, né, que a gente consiga mensurar ali, pelo menos dentro do nosso setor, da nossa instituição, e reportar esses dados para o Notivisa. E aí, né, uma coisa que é muito importante a gente trazer é que todos os eventos adversos, eles devem ser notificados. E a lesão por pressão, ela é um evento adverso, né? Por muito tempo a gente achou que era uma condição, né, ali do paciente que está crítico, né? Muitas vezes, eu inclusive já escutei, né, profissionais relatando, o paciente estava crítico, ele realmente ia desenvolver uma lesão por pressão. Mas não, a lesão por pressão, ela é um evento adverso. E quando a gente faz uma análise, né, eu extraí esse dado do último relatório de eventos adversos notificados no Notivisa, a gente vê que a lesão por pressão, aqui ainda está úlcera, porque no documento está como úlcera, mas a gente já vai entender um pouquinho a nomenclatura daqui a pouco, a gente consegue evidenciar que a lesão por pressão, ela é o segundo evento mais notificado nos serviços de saúde. E aí a gente consegue identificar, né, o que eu falei anteriormente, da importância da gente realmente parar um pouquinho, igual a gente está fazendo aqui agora, para poder discutir essa questão da prevenção. Né? Eu falo que quando a gente vai trabalhar um pouquinho, né, estomoterapia, tratamento de feridas, o tratamento e as coberturas é o que as pessoas mais comumente gostam de discutir, gostam de falar. Mas a gente sabe que a prevenção ela é extremamente importante. Né? Então, esse dado aqui, ele por si já fala da importância e da necessidade da gente trabalhar aí esses eventos adversos. E aí eu coloco uma coisa para vocês. Esses dados se referem, né, a um período de junho de 2021 a maio de 2022, né, quase um ano aí de análise. E a gente sabe que esse número ele é muito maior. Né? Muitas instituições hoje ainda não notificam todas as lesões, né? Elas notificam só os never events, que são as lesões acima de estágio 3 e 4, mas não notificam todos os eventos. E, para além disso, muitas lesões, né, principalmente as lesões em estágio inicial, elas também não são notificadas porque muitas vezes elas não são nem avaliadas. Né? Às vezes a gente sabe que existe uma subnotificação justamente porque essa avaliação ela ainda é um pouco comprometida. E aí, quais são os impactos? Né? Eu falo que a lesão por pressão ela tem um impacto para todo mundo. Né? Então, a gente sabe que tem um impacto profissional de saúde, porque vai aumentar a sobrecarga de trabalho desse profissional, principalmente da equipe de enfermagem, que vai prestar o cuidado para aquele paciente, principalmente o cuidado efetivo ali, né, em relação àquela ferida. A gente sabe que vai prolongar o tempo de internação hospitalar, porque pode gerar algumas complicações, né? Então, uma lesão por pressão, ela pode ocasionar uma osteomielite, uma infecção, né? Pode levar até uma sepse. Com isso, a gente vai ter, né, a gente vai onerar os serviços de saúde e o que para mim é o principal, né, que vai piorar a qualidade de vida do paciente, vai piorar o retorno desse paciente à sociedade e ao retorno desse paciente para o seu lar e convívio familiar. Né? A gente sabe que as lesões, ela é uma das principais causas, né, de aposentadoria aí dos pacientes que saem
das instituições hospitalares. Então, a gente entende que esse impacto dessas lesões por pressão é, de um modo geral, para todos, e não só para o paciente, mas também para o profissional e para a instituição hospitalar. Bom, e aí, né, o que é uma lesão por pressão? A lesão por pressão é um dano, e esse dano ele pode estar localizado na pele ou em algum tecido adjacente ali, e ele está geralmente sobre uma proeminência óssea. E aí eu trago, eu acho que comumente vocês já devem ter discutido isso em algum momento, que as lesões elas podem estar associadas a essa proeminência óssea, mas elas podem também estar associadas a algum dispositivo médico, tá? O manual, né, a literatura, eles trazem para a gente que é um dispositivo médico, mas a gente sabe que pode ser qualquer dispositivo assistencial, né? Nessa imagem aqui da esquerda, a gente percebe, né, que temos aqui uma camada óssea, o músculo, a gordura, a pele e o colchão. Então, a lesão por pressão ela vai acontecer ali por conta da pressão que é exercida nessa pele ali através do osso ou da superfície de contato. Esse é um esquema que eu gosto muito de trazer nas minhas aulas. Vocês vão estranhar um pouquinho a referência dele, que é de 1988, mas é um gráfico, um esquema principal quando a gente vai trabalhar a lesão por pressão, porque foi ele que deu subsídio para a gente hoje ter a escala de Brady, que é a principal escala quando a gente fala de avaliação de risco. Então, aqui a gente pode perceber que sempre que eu tenho, né, uma diminuição da mobilidade, uma diminuição da atividade, uma diminuição da percepção sensorial, eu posso ter um aumento dessa pressão, né? A gente tem fatores extrínsecos que a gente sabe que também são fatores de risco para lesão por pressão, como a umidade, fricção e cisalhamento, e fatores intrínsecos, como a idade, a nutrição e a baixa pressão arterial. Esses fatores extrínsecos e intrínsecos, eles vão alterar não a pressão dessa pele, mas a tolerância de suar, né, que é a capacidade que essa pele tem de responder àquele dano. E com isso a gente vai desenvolver a lesão por pressão, tá? Outros fatores que na época a doutora Bárbara pesquisou, né, a Bárbara Braden, que era relacionada ao edema, ao estresse emocional, o tabagismo e a temperatura da pele, que naquela época ela não conseguiu mostrar, né, com dados estatísticos, mas hoje a gente já sabe que tem uma importância muito grande no mecanismo de desenvolvimento da lesão por pressão, tá? E aqui, né, a gente traz os fatores de risco. E aí, lembrando que existem outros fatores de risco, né, mas esses aqui são os principais. Então, sempre que a gente tem aumento da pressão, por aqueles motivos que eu falei anteriormente, fricção, cisalhamento, tolerância tisular, umidade, nutrição e idade avançada. O novo documento de 2019, ele traz para a gente também que a gente deve considerar o impacto de algumas doenças no risco de desenvolvimento de lesão por pressão, como a diabetes, por exemplo. E a gente sabe também que doenças como hipertensão, uso de medicamentos, né, algumas drogas também podem interferir diretamente na qualidade dessa pele e, consequentemente, também ser um fator de risco para lesão por pressão. E aqui eu trago os fatores de riscos relacionados à UTI, né? Então, quando a gente vai para esse cenário de UTI, eu acho que a situação ela fica um pouquinho mais crítica, né, como o nosso paciente crítico. Então, a gente sabe que o tempo prolongado de UTI é um forte fator de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, tempo de VM acima de 72 horas, e a gente sabe que a nossa realidade, né, o nosso cenário brasileiro, a gente tem um tempo de VM normalmente maior do que isso, né, exceto em situações específicas, em cenários cirúrgicos, por exemplo, uso de drogas vasoativas, o edema, a instabilidade hemodinâmica, a oscilação da temperatura, que vai alterar muito o microclima, e um outro fator que quase ninguém avalia é o score de gravidade. No documento, ele traz especificamente o Apache, mas outros scores de gravidade também devem ser levados em consideração, né? E aí a gente já começa a discutir um pouquinho da importância, né, da gente trabalhar a interdisciplinaridade e a comunicação, né? Então, normalmente esse score de gravidade, né, a equipe médica que vai fazer, que vai preencher ali, e precisa ser comunicado para a equipe de enfermagem para que a gente leve isso em consideração quando a gente determinar o nosso plano de cuidados para esse paciente. Existem outros fatores também que interferem diretamente na incidência de lesão por pressão, então, principalmente o impacto da deficiência de perfusão na circulação desse paciente, né? Déficits de oxigenação também podem alterar diretamente, né, a pele desse paciente, e alguns fatores que não são relacionados ao nosso paciente, mas nos dizem muito sobre
o sistema de saúde mesmo, né, a organização hospitalar. Então, a gente sabe que quando a gente tem recursos humanos limitados e recursos materiais limitados ou inadequados, esse aumento do risco de desenvolvimento de lesão por pressão, ele vai ser quase que certo, tá? Esse estudo, eu gosto muito dele, apesar dele ser de 2013, tá? É um estudo que traz aí, principalmente, a relação que existe muito forte da nutrição e a lesão por pressão. A gente sabe que um dos principais fatores de risco no desenvolvimento de lesão por pressão é a nutrição. Então, esse estudo é um estudo multicêntrico, né? Ele foi conduzido por uma pesquisadora, inclusive aqui de BH, e ele foi feito em 2009 e 2011. Ele mostrou uma prevalência de lesão por pressão de 16%. E aí, quando a gente estratifica e faz a análise desses pacientes, a gente percebeu que 52% desses pacientes eram desnutridos, tinham algum grau de desnutrição. E a gente percebe também uma forte relação das lesões em estágios superiores, né, com a lesão por pressão. Então, 98% dos pacientes que apresentaram alguma lesão por pressão maior do que estágio 2 eram desnutridos. Então, além da desnutrição ela ter um impacto forte, ela me diz muito sobre a gravidade e a complexidade dessa lesão, tá? E a desnutrição, a gente sabe que ela é um problema nos serviços de saúde, né? Ela atinge 60% dos pacientes internados, ela vai aumentar 4 vezes o risco de lesão por pressão e, obviamente, vai fazer tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Que vai aumentar o tempo de permanência hospitalar e aumenta consideravelmente também os custos hospitalares. E aí a gente entra um pouquinho, né? Agora que a gente já entendeu como que a lesão acontece, qual que é o impacto, qual que é a epidemiologia, aqui a gente vai basicamente discutir as nossas medidas de prevenção nesses 2 documentos. Ah, Carol, mas as evidências são muitas. São, mas esses 2 documentos, eles são os principais documentos que trabalham a temática no assunto, e ele é um documento que que é organizado, né, pelas principais entidades que trabalham a lesão por pressão, que é a entidade americana, a europeia e a do Pacífico. Então, a gente sabe que esse guia, né, aí a gente tem o guia ele total, né, ele na íntegra, que não foi totalmente traduzido para o português, e tem o guia de consulta rápida. Eu vou disponibilizar para as meninas também, e depois elas podem passar aí para quem tiver interesse, porque são documentos que a gente tem que realmente ter ali no bolso, né? Guia de consulta rápida a gente tem que realmente ter no bolso. E aí, primeiro ponto, gente, classificação das lesões. Primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir classificar, né? Então, a gente teve uma mudança na nomenclatura. Então, hoje a gente não utiliza mais o termo úlcera, porque o úlcera me diz muito de uma condição crônica desse paciente. Então, a gente teve uma alteração desse nome. Então, hoje eu utilizo o nome lesão por pressão. Antigamente, a gente utilizava o termo grau, né, ou categoria. E hoje em dia também a gente não utiliza mais, a gente utiliza o termo estágio, né? Então, quando a gente fala de estágio, a gente vai falar, quando a gente fala de classificação, a gente fala do estágio da lesão. Então, o estágio 1, né, quando eu tenho uma área de uma pele íntegra, mas que tem um eritema, ou seja, eu tenho uma vermelhidão. E essa vermelhidão, ela pode aparecer de 2 formas. Ela pode aparecer um eritema que não embranquece e o que embranquece. O que embranquece eu ainda não considero uma lesão por pressão. Para ser uma lesão por pressão, tem que ser o eritema não branqueável, tá? E aí é importante, chama a atenção de vocês, né, que essas pautas são importantes. Quando a gente vai avaliar, por exemplo, um paciente com uma pele de cor escura, o documento traz para a gente que a avaliação ela tem que ser adicional, porque a gente não vai conseguir evidenciar a vermelhidão. A gente vai perceber uma área mais arroxeada, uma diferença de temperatura e talvez uma alteração no edema dessa pele. Mas é importante a gente fazer essa avaliação adicional. Então, aqui a gente pode perceber, né, que a lesão por pressão estágio 1, ela comete derme, epiderme e derme, tá? Ela ainda não chegou nos tecidos mais profundos. A gente tem a lesão por pressão estágio 2, a gente já tem um rompimento na pele, mas a gente tem uma perda parcial ainda dessa ferida. Então, a gente tem uma exposição apenas da derme daquela ferida. Se eu tiver, né, um comprometimento mais profundo, com a exposição da hipoderme, né, quando a gente tiver tecido de granulação, quando a gente tiver, né, algum componente necrótico, a gente já considera essa lesão por pressão estágio 3, né? Que é uma lesão, obviamente, um pouco mais complexa. E quando eu tenho outras estruturas além do tecido subcutâneo, quando eu tenho, né, exposição de face muscular, quando eu tenho exposição do músculo, do tendão, ou até mesmo do osso, a gente considera uma lesão por pressão estágio 4.
E aí a gente tem essas 4 classificações, mas a gente tem outras também. Então, a gente tem a lesão por pressão não classificável, que algumas pessoas falam não estadiável, que é quando eu não consigo classificar a profundidade e o dano daquela ferida. Eu não consigo eu não consigo visualizar qual que é a perda tissular presente na extensão daquela lesão, porque eu não consigo visualizar. Então, é quando a gente tem uma capa necrótica encobrindo o leito da ferida. E aí eu vou ter uma lesão por pressão não classificável. Obviamente, ela é muito mais crítica do que as lesões anteriores. E aí a gente só vai classificar ela após o desbridamento, quando a gente conseguir evidenciar o dano daquela ferida. Essa lesão, gente, ela é muito característica em calcânio, né? Então, quando a gente tem um calcânio ali de um paciente, a gente vê aquela área necrótica, normalmente lesão por pressão não classificada. A gente também tem a lesão tissular profunda, que antigamente era chamada de suspeita de lesão tissular profunda. O termo suspeita ele foi extinto, porque ele já é uma lesão, né? A gente já tem um dano tecidual ali. Essa lesão ela acontece quando a gente tem um cisalhamento aumentado na interface do osso e do músculo. Então, ela acontece um pouquinho diferente daquelas lesões por pressão que a gente falou anteriormente, né? Então, a gente vai perceber aquela área arroxeada, né? Essa lesão também ela é muito comum quando a gente fala de paciente que fica muito tempo posicionado na mesma posição em bloco cirúrgico, né? E aí ela vai aparecer ali até 72 horas após aquele paciente ter terminado a cirurgia, justamente porque ela acontece de dentro para fora, né? E aí, nessa lesão, a gente tem uma pele intacta. Ela é um pouquinho diferente, né, da lesão por pressão estágio 1, porque não é um eritema, é uma área de um dano mais profundo mesmo. A gente percebe uma coloração vermelha escura, marrom ou púrpura, tá? E aí a gente tem essa lesão tissular profunda. A gente tem falado muito sobre a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico ou dispositivo assistencial, como vocês preferirem chamar, né? Principalmente na pandemia, né? A gente evidenciou que esses pacientes precisavam de suporte de oxigenoterapia importante e muitas vezes esse suporte ocasionava um dano a esse paciente, né? Então, a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, ela vai ser evidenciada normalmente no formato do dispositivo, né? Então, ela vai acontecer ali no formato daquele dispositivo. Ela não pode ser categorizada, tá? Ela deve ser categorizada como as lesões anteriores. Então, eu posso ter uma lesão relacionada a dispositivo médico, estágio 1, mas eu posso também ter uma lesão por pressão relacionada a dispositivo médico em estágio não classificado. E quando a gente tem, né, uma lesão em membranas mucosas, não, desculpa, eu trouxe essas imagens do documento do consenso de 2020. Esse consenso, ele traz para a gente aqui que a gente consegue evidenciar essa questão do formato que eu falei, né? O dispositivo, a lesão, ela acompanha realmente o formato daquele dispositivo. Nessa primeira imagem, vocês podem ver, por exemplo, que é uma lesão por pressão relacionada a dispositivo, mas ela é não classificável, porque tem uma necrose encobrindo o leito da ferida, tá? Quando eu tiver uma lesão, seja por dispositivo médico ou por algum outro mecanismo de pressão nas mucosas, eu não vou considerar uma lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, mas eu vou considerar uma lesão por pressão em membranas mucosas. E essas lesões, elas não podem ser categorizadas justamente por conta da anatomia mesmo da mucosa, um pouquinho diferente da pele. Então, eu não consigo classificá-la igual a gente classificou as outras anteriormente, tá? E aí, gente, eu trago um fato importante, né, um dado importante. Por que a gente deve prevenir, né? 95% das lesões, elas podem ou elas deveriam ser evitadas. E aí, Carol, mas é um número muito grande, sim. E como que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue evitar essas lesões? Né? Os estudos, eles mostram que se a gente tem um plano terapêutico adequado para aquele paciente, um plano de cuidados, a gente consegue evitar 95% das lesões, independente do cenário. Claro que o paciente crítico, né, ele vai ser um paciente mais difícil manejo, mas a gente também consegue trabalhar a prevenção e a gente consegue sucesso em alguns casos. Então, 6 pontos importantes ali para a gente trabalhar a prevenção de lesão e eu vou falar um pouquinho de cada um desses passos, tá? Então, gente, sempre que eu pergunto, né, gente, qual que é a principal medida de prevenção de lesão por pressão? Todo mundo me fala, Carol, mudança de decúbito. E, na verdade, não. A primeira medida e a medida mais básica
que a etapa 1 do processo é a avaliação de risco. Então, eu preciso fazer uma avaliação do risco decente de desenvolver essa lesão por pressão. E eu não posso fazer uma avaliação do risco baseado apenas no que eu acho, né? Eu preciso usar uma ferramenta estruturada, uma avaliação estruturada, para que a gente consiga fazer essa avaliação. Outro ponto importante, né, é que a gente precisa também fazer uma avaliação completa da pele. Né? Esse documento traz para a gente que a gente tem que fazer essa avaliação estruturada diariamente e uma avaliação da pele também diária. Quando a gente fala em terapia intensiva, além disso, né, gente? A gente precisa avaliar a cada período, porque o nosso paciente ele muda muito, né? Outro ponto importante é que a gente precisa formar profissionais de saúde como avaliar uma completa avaliação da pele, né? Então, a gente precisa mostrar quais são os aspectos que são importantes serem avaliados. Aspectos básicos, né? Eu poderia dar uma aula aqui só de 1 hora só de avaliação da pele. Mas o que a gente precisa avaliar basicamente? Né? A gente precisa visualizar aquela pele, eu preciso avaliar a temperatura e se tem ou não presença de edema. São 3 pontos importantes para que a gente avalie uma pele adequadamente. A gente precisa usar uma abordagem estruturada para avaliação de risco, e essa abordagem, ela também precisa ter o juízo crítico dos profissionais, né? Então, a gente precisa entender quais são os fatores de risco. Eu vou trazer mais à frente para vocês uma escala, né, que é a escala mais utilizada, comumente utilizada, mas eu preciso também entender outros aspectos, né? Então, eu preciso avaliar se aquele paciente tem uma taxa alterada ou algum índice de gravidade, né, o SOFA, enfim, se é um paciente desnutrido ou não, se é um paciente que está utilizando uma droga vasoativa, se é um paciente que está utilizando corticoide. Então, esses fatores também são fatores de risco e precisam ser avaliados juntamente com essa abordagem estruturada. Aqui eu trouxe para vocês, tá, a avaliação de risco, que é a escala mais comumente utilizada nos hospitais, nos serviços de saúde, que é a escala de Braden. Eu trouxe ela simplificada. Ela vai avaliar 6 itens, tá? Percepção sensorial, que é a capacidade daquele indivíduo perceber mesmo algum desconforto. A umidade, que vai me falar do grau, né, de umidade daquela pele por diferentes fatores, né? Então, a gente precisa entender que não é só urina e fezes que é fonte de umidade, né? Então, se o paciente está exudando, se esse paciente é um paciente com edema, se é um paciente que está com uma temperatura alta, a tendência é ele ter, né, uma sudorese aumentada, e isso também são fontes de umidade. Dreno também pode ser uma fonte de umidade, tá? Atividade, que é a capacidade que esse paciente tem, né, de ficar acamado, de caminhar ou não. A mobilidade, se ele consegue se movimentar, vendo que é um pouquinho diferente, né? A atividade é se ele está acamado ou não, mas ele pode estar acamado e pode não ter limitação de mobilidade, tá? Então, são pontos diferentes. A nutrição, e aí esse ponto eu chamo muita atenção de vocês, né? E aí eu acho que a gente tem que trazer sempre a equipe para o nosso lado, e a gente precisa muito da nutrição por isso, porque esse item aqui, a gente vai avaliar a capacidade que esse paciente está ingerindo, né? Ou por sonda enteral, ou por gastrostomia, ou por via oral, mas não medir sobre o estado nutricional do paciente. E essa é uma avaliação extremamente importante de ser feita. E o outro ponto é a fricção e cisalhamento, né? Se é um problema potencial, ou se não é um problema. O único item que a gente pontua 3 é a fricção e cisalhamento. E aí, gente, a partir dessa escala de Braden, tá? Desenvolveram a escala de Braden-Key para avaliar o risco na população pediátrica, tá? Que são os mesmos critérios, mas a gente utiliza também outros critérios como perfusão tecidual e oxigenação. Lembrando que, para além da avaliação de risco, a gente tem que também avaliar a pele e a condição da pele desse paciente. Segundo ponto, manejo da umidade. Estou aqui vendo as horas, porque se deixar eu falo muito. Manejo da umidade. 3 passos muito importantes, gente. Manter a pele limpa e seca. Então, eu preciso higienizar aquela pele, hidratar e proteger, né? Lembrando que a higienização da pele, o mais adequado não é a utilização de sabão neutro, né? Todo mundo, a gente tem isso, né? Vamos usar sabão neutro, vamos usar, né, um sabão com pH ali neutro. Na verdade, não é. Lembrando que o pH da pele, ele é levemente ácido, então a gente precisa utilizar um componente que tenha uma similaridade com o pH da pele, né? Então a gente precisa entender isso, né? Hoje a gente já tem diversos produtos no mercado, né? A gente precisa utilizar, né, fazer uma hidratação da pele, e aí a gente pode utilizar emoliente, umectante, oclusivos, e a gente sabe que a composição, quando ela é composta, né, quando tem um produto que tem
emoliente, umectante e oclusivo, potencializa a hidratação. E aí, quando eu falo de hidratação, eu não estou falando de hidratar a pele com óleo, tá, gente? Porque o óleo ele não é um bom hidratante. Estou falando de hidratantes mesmo, né? Que tem a base de ureia, que pode ser a base de meticona, que é o padrão ouro, né? Mas a gente precisa entender que a utilização de óleo para hidratação da pele, ela já é contraindicada. E a gente também tem a película protetora, que é a barreira protetora, que é uma película que vai se permanecer ali na pele por até 96 horas. Normalmente a composição é ou de meticona também, ou acrilato, tá? E aí a gente tem os nomes comerciais, né? Mas aí a gente tem tanto em spray quanto em creme, tá? Então, manejo da umidade, primeiro eu preciso manter a pele limpa e seca. Sempre que o paciente tiver algum episódio de incontinência, a gente tem que limpar a pele imediatamente. Eu sei que isso na prática, né, na terapia intensiva, acaba se tornando um pouco inviável e difícil, mas a gente precisa entender que isso é um ponto muito importante, né? A umidade, e aí a umidade combinada é pior ainda, né, de fezes e urina, vai alterar muito o pH da pele, vai ser um forte fator de risco para lesão por pressão, e utilizar, como eu falei, um produto de limpeza de pele com pH equilibrado, tá? Então, lembrando que o paciente que tem incontinência, ele vai ter uma maior umidade local, com isso a gente vai aumentar a suscetibilidade e fricção e cisalhamento, e aí a gente vai ter um aumento do risco de lesão por pressão. Não significa, gente, que eu estou falando, né, alguns aí podem ter uma dúvida, né, da DAI, que é a dermatite associada à incontinência, ela não é uma lesão por pressão, mas é um fator de risco para lesão por pressão, tá? Segundo ponto, mobilização precoce. Eu, particularmente, Carolina, não gosto muito desse termo, mobilização precoce. Eu gosto muito de mobilização oportuna, né? Porque a gente não quer fazer nada precocemente para o paciente, mas a gente quer fazer no momento exato. Mas o manual, ele traz esse termo de mobilização precoce e ele coloca que a gente precisa implementar um programa de mobilização precoce que aumente a atividade e a mobilidade tão rápido quanto tolerado. Então, quando o paciente ele tiver ali criticamente, ele tendo condições de mobilidade, a gente precisa trabalhar essa mobilidade do paciente, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um mecanismo mesmo visual para que a gente consiga fazer, né, essa mobilidade mesmo, né, desse paciente. Então, existem pacientes que a gente vai conseguir colocar na prancha, ou pacientes que a gente vai sentar à beira do leito, ou vai ficar em pé, ou alguns pacientes a gente vai só, por exemplo, conseguir fazer a mudança de decúbito, tá bom? Lembrando que um ponto muito importante, né, é que a gente fala assim, mudança de decúbito de 2 em 2 horas. A gente não pode padronizar isso para todos os pacientes, né? A gente precisa reposicionar esses pacientes de uma forma assertiva, né, com um horário individualizado. Isso é muito importante, gente, porque existem pacientes que estão mais críticos que eu vou ter que mudar de hora em hora, né, que eu não vou conseguir manter de 2 em 2 horas, porque 2 horas vai ser muito tempo para que ele vai desenvolver uma lesão por pressão, tá? Lembrando que a frequência de reposicionamento, eu vou ter que considerar diversos fatores, como o nível de atividade desse paciente. É um paciente que consegue uma mobilidade? É um paciente que tem uma percepção sensorial? Ele vai me conseguir falar e relatar algum desconforto, né? Então, todos esses pontos são importantes. Mas aí eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês para a gente repensar um pouquinho essa prática, né? Porque às vezes a gente coloca o padrão, né? 2 em 2 horas, mudança de decúbito. E às vezes a gente vê lá no balanço, né, que até aquele paciente que não está fazendo mudança de decúbito, às vezes está checado que mudou de 2 em 2 horas. E, na verdade, o que a gente precisa é individualizar cada vez mais o cuidado. E aí eu chamo, né, aí meus colegas enfermeiros e técnicos em enfermagem para a gente ter um olhar realmente voltado para isso, que é muito importante, a gente individualizar esse tempo de mudança de decúbito. A gente precisa também pensar na cabeceira, tá? Então, a gente sabe que o ideal seria manter a cabeceira a 30 graus. Então, nos casos onde a gente conseguir manter essa cabeceira a 30 graus, é importante, e a gente já sabe que 30 graus já é suficiente também para prevenção de PAV. Claro que se eu tenho paciente com alto risco de broncoaspiração, essa cabeceira ela vai ter que ficar um pouco mais alta, né? Aí é custo-benefício. Mas nos casos que a gente conseguir, a gente limitar a cabeceira a 30 graus. E outro ponto importante para a mobilização é em relação ao calcânio do paciente. Sempre que a gente tiver um paciente que está com uma mobilidade reduzida, a gente precisa elevar e fazer elevação do calcânio, liberando os calcânios completamente.
Então, eu não preciso usar luva com a aguinha dentro, eu não preciso usar aquele dispositivo tipo argola, eu não preciso utilizar, né, almofada em cima do calcânio, embaixo do calcânio. A gente precisa levantar e descomprimir esse calcânio, que é utilizar dispositivos de suspensão. Então, utilizar um colchim para suspender completamente, para que a gente não tenha carga nenhuma. Lembrando que lesão em calcânio, gente, é a lesão mais fácil da gente prevenir, porque é só levantar, realmente só elevar o calcânio. Mas, em contrapartida, é uma lesão mais difícil de ser tratada, porque normalmente elas evoluem muito rápido, né? O tecido ali é muito diferente, e a gente vai ter uma lesão muito crítica que muitas vezes eu não vou conseguir desbridar, e o risco é muito alto de osteomielite. Tá? Então, chamo a atenção de vocês para esse ponto também. O documento traz que a gente precisa implementar estratégias, né, que lembrem, né, de lembretes para promover adesão a regimes de reposicionamento e também utilizar mapeamento contínuo de pressão, né, então, que eu consiga ter um relógio para fazer essa gestão ali da mobilidade desse paciente, tá? E aí a gente tem que pensar de uma forma que isso fique visual para toda a equipe. Superfície de suporte. E aí é um tema também polêmico, né? Então a gente já falou um pouquinho do tema polêmico que seria o óleo, né? O óleo comumente de girassol, óleo mineral para hidratação da pele. E aqui a gente tem a superfície de suporte. Lembrando que, a nível de evidência, a gente não tem nenhuma evidência que sustente o uso de colchão piramidal para prevenção de lesão. Pelo contrário, ele não vai ter uma ação efetiva porque ele não vai fazer uma redistribuição de pressão. O que a gente tem de evidência é considerar um colchão de espuma reativa, né? Então, de viscoelástico, que tenha uma alta especificidade, ao invés desses colchões que a gente utiliza, que a gente acaba realmente fazendo um desperdício em saúde, porque ele não vai ser efetivo, tá? Lembrando que o que eu falei anteriormente sobre individualizar a mudança de decúbito vai depender também da superfície de suporte. Então, se eu tenho um paciente que está numa superfície de suporte adequada, talvez eu consiga realmente fazer mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Mas se eu tiver no colchão simples, eu não vou poder fazer de 2 em 2 horas, e às vezes eu vou ter que fazer de hora em hora. Por isso que é muito importante, né, os gestores de saúde fazerem essa análise, né? Porque se eu invisto numa tecnologia, né, um pouco mais cara, a gente consegue diminuir ali o tempo e a mão de obra. Então, essa análise ela é extremamente importante, gente. E eu chamo a atenção de vocês para que a gente consiga fazer isso na nossa prática clínica. Porque, às vezes, principalmente o enfermeiro, às vezes ele faz, a gente fica muito no fazer, né? E a gente acaba não fazendo essas análises que são extremamente importantes. Lembrando que sempre que a gente não conseguir um posicionamento manual desse paciente por conta de uma instabilidade, a gente deve utilizar uma superfície de apoio dinâmica, né? Um colchão de ar fluidificado, que seria um colchão pneumático. Lembrando que o colchão pneumático, para ele ter uma efetividade, as células de ar elas devem ser maiores do que 9 centímetros. Então, esse ponto também é importante quando a gente fala de aquisição de produtos, né? É extremamente importante. Entrando um pouquinho, né, no próximo ponto, que são os aspectos nutricionais, a gente sabe que é uma recomendação forte a gente fazer a triagem nutricional em até 48 horas após a admissão hospitalar, e a gente precisa considerar também de riscos pacientes de lesão por pressão que tenham algum risco nutricional. Lembrando que a triagem nutricional ela não é uma prática exclusiva só do nutricionista, ela pode ser realizada por qualquer profissional de saúde. Já a avaliação nutricional é uma prática exclusiva do nutricionista. Mas a gente precisa conversar, né? Então, é importante que o enfermeiro saiba o risco que esse paciente tem nutricional e que a Nutri também saiba qual que é o risco desse paciente desenvolver essa lesão por pressão, tá? E aí, né, a gente precisa providenciar, né, e avaliar a adequação da ingesta total desses pacientes. Então, é importante que a gente utilize ferramentas para isso, né, para a gente fazer uma quantificação de quanto que esse paciente está ingerindo. E aí eu chamo a atenção para os meus colegas enfermeiros, né? 50% do café da manhã não é igual a 50% do almoço, né? Então, é importante que a gente passe essas informações para a equipe da nutrição, porque se esse paciente ele tem uma diminuição da ingesta, por exemplo, na principal refeição do dia, a gente vai precisar entrar com um suplemento ou, às vezes, com uma dieta integral, de acordo com a avaliação aí da equipe como um todo, né? Uma avaliação conjunta. Lembrando que a gente precisa providenciar e incentivar o consumo de uma dieta equilibrada, né? Não pensando só em macronutrientes, mas também em micronutrientes, vitaminas, sais minerais,
E a gente precisa também pensar na utilização de suplementos, quando a gente tem algum paciente de risco ou algum paciente desnutrido. Aqui são as recomendações se o paciente já tiver lesão por pressão, tá, gente? Então, se a gente tem um paciente que tem uma lesão por pressão, a gente precisa pensar aí, né, de 30 a 35 calorias por quilo de peso, proteína de 1,2 a 1,5 e água 30 ml por quilo de peso em 24 horas. Lembrando que se um paciente já tem uma lesão por pressão estágio 2 ou superior, ou mais de uma lesão, a gente precisa utilizar um suplemento para cicatrização, com alto nível proteico, calórico, arginina, zinco e esses micronutrientes que eu falei anteriormente. Tá? Então, essa avaliação ela é extremamente importante, né? Porque às vezes a gente só utiliza essa suplementação para pacientes que estão com uma lesão já crítica, e na verdade não, a gente precisa utilizar, a gente já tem nível de recomendação para pacientes que tenham lesão estágio 2 ou mais. Fricção e desalhamento, outro ponto muito crítico, né? Então, a gente sabe que a evidência que a gente tem para curativo de prevenção é cobertura de espuma multicamadas, com silicone macio. Por quê? Porque ele não vai ter uma adesividade prejudicial para a pele, eu vou conseguir reposicionar esse curativo, então vou conseguir visualizar a pele para fazer a avaliação diária que eu falei anteriormente. Lembrando que se eu estiver utilizando esses produtos, né, essas tecnologias que a gente considera tecnologias altas, né, a gente precisa continuar todas as outras medidas de prevenção, né, a gente não é porque a gente colocou um penso de proteção, curativo de proteção, que a gente precisa eliminar as outras medidas, pelo contrário, elas são extremamente importantes. A gente vem falando muito de bundle, né, de bundle de prevenção de lesão por pressão, que não é uma ação só, a gente só vai ter uma efetividade se a gente trazer, né, um pacote de ações. E aí, gente, vem trazer para vocês esse estudo, que é um estudo que desde 2008, mas que muita gente não sabe, não tem conhecimento. É um estudo que comparou, né, a pressão ali exercida na pele no grupo 1, hidropolímero de silicone, que são esses curativos que eu já falei, grupo 2, filme de poliuretano, que é o filme transparente, e grupo 3, hidrocoloide. E a gente viu, gente, que o hidropolímero e o hidrocoloide, a pressão ela só é reduzida quando a gente utiliza o hidropolímero, que quando a gente utiliza o hidrocoloide não tem redução de pressão nenhuma. Então, o hidrocoloide ele não faz prevenção de lesão por pressão. E ainda digo mais, ele não vai permitir a visualização daquela pele, ele vai manter uma umidade para aquela pele. Por quê? Porque o hidrocoloide ele é feito para manter o meio úmido da ferida, porque para cicatrização eu preciso de meio úmido, mas para a pele eu preciso de manter a pele seca, né? Então, o hidrocoloide ele é completamente contraindicado para prevenção de lesão por pressão. A gente está realmente fazendo um desperdício de estar utilizando esse produto. O filme de poliuretano ele não reduz nenhuma força de pressão também, além da adesividade dele também ser prejudicial. O filme eu ainda consigo visualizar a área, mas ele tem uma adesividade que pode prejudicar, né? Então, na hora que a gente vai retirar esse curativo, pode ser prejudicial para esse paciente. Aqui são algumas populações especiais, então, lembrando que pacientes, né, bariátricos, pacientes obesos, a gente precisa ter um olhar atento, né? Às vezes a gente olha para o paciente e fala, não, ele é bem nutrido, ele tem reserva, mas ele pode não ter os nutrientes adequados para uma cicatrização dessa lesão, então a gente precisa ter uma ação, né, efetiva. A gente tem falado muito de obesidade sarcopênica, né, que é muito pouco funcional para esse paciente. Pacientes em estado crítico, né, então a gente precisa pensar na utilização desses colchões, né, pensar em sempre reposicionar esse paciente. Ah, não, Carol, é um paciente que eu não consigo mobilizar mesmo, ele está em manipulação restrita. A gente precisa conseguir virar esse paciente de forma lenta e gradual, assim que a gente conseguir estabilizar hemodinamicamente a oxigenação. E aí a gente precisa de uma parceria muito firme, né, muito constante com a equipe da físio, né, porque às vezes a gente vê, o paciente está em manipulação restrita agora pela manhã, mas à tarde ele já melhorou, e aí a gente não precisa manter a manipulação restrita, a gente pode começar a mobilizar esse paciente, tá? Então, sempre retomar o reposicionamento de uma forma rotineira, sempre que esse paciente estabilizar. Pronação, né, gente? Acho que todo mundo aqui que está aqui vivenciou esse desafio grande na pandemia, né? Então, pontos importantes, né? A gente precisa mudar a posição dos braços, né? A gente precisa checar a integridade dessa pele sempre antes e após e registrar isso em prontuário e descomprimir as áreas de pressão, principalmente na face.
né, de 2 em 2 horas, de um lado para o outro, e utilizar os curativos de prevenção, né, as espumas de silicone, para a gente conseguir fazer realmente a prevenção desses pacientes nas lesões de face. Lembrando que o paciente idoso já é um risco de desenvolvimento de lesão por pressão, então sempre que eu tiver um paciente idoso, eu não preciso esperar ter episódios de incontinência, eu já tenho que utilizar rotineiramente um produto de proteção, né? Então, preciso utilizar um creme barreira ou um spray barreira para esse paciente idoso. Paciente em bloco cirúrgico, né? Então, a gente precisa ter uma atenção para esse paciente, né? Eu não vou utilizar uma escala, que é a escala de Braden, para esse paciente cirúrgico, porque não faz sentido, né? A gente tem que avaliar outros parâmetros. Quais parâmetros, Carol? Tempo imobilizado antes da cirurgia, né? Se esse paciente ficou hipotenso durante a cirurgia, a temperatura no bloco cirúrgico é uma temperatura baixa, então esse paciente ele vai ter um risco aumentado de desenvolvimento de lesão por pressão e a gente não consegue mudar isso, né? E a mobilidade reduzida também durante o primeiro dia de pós-operatório. Lembrando que a gente tem uma escala, ela chama escala de ELPO, né? Ela está em processo de validação, mas muitos hospitais já utilizam, porque ela é uma das poucas escalas que a gente tem para avaliar o risco de desenvolvimento de lesão por pressão no bloco cirúrgico, tá? Então, ela vai avaliar o tempo cirúrgico, o tipo de cirurgia, qual tipo de anestesia, o grau de mobilidade, se esse paciente tem ou não uma comorbidade e a idade desse paciente. Lembrando que os pacientes que desenvolvem lesão por pressão em bloco cirúrgico, muitas vezes a gente só consegue identificar na UTI 2 dias depois, 24 horas depois, e todo mundo acha que é queimadura de cautério. Né? Quem nunca pegou um paciente e recebeu e falou, não, é uma queimadura de cautério. Não, é uma lesão por pressão, que na hora da admissão, ela não vai se apresentar como uma lesão por pressão. Eu vou conseguir visualizar ela muito tempo depois, tá? Lembrando que pacientes paliativos, né, a gente precisa pensar, né, em acompanhar a evolução dessa lesão, né, para continuar e cumprir os objetivos de conforto, redução de dor, odor, né? Então, a gente precisa pensar em quais são os sintomas daquela ferida que afetam a qualidade de vida, e a gente precisa prevenir a lesão por pressão também nesses pacientes, porque ele é um paciente paliativo, mas ele precisa de todas essas medidas que eu falei antes, né? Muitas vezes a gente usualmente a gente não faz isso na UTI, e pacientes pediátricos, né? O principal risco de desenvolvimento de lesão por pressão é relacionado a dispositivo médico. Tá? E a gente já falou um pouquinho da escala de Braden, que deve ser utilizada para público pediátrico. Aqui, né, eu chamo a atenção para vocês da importância da comunicação entre equipe, né? Ela é fundamental para o sucesso. Lembrando que lesão por pressão, prevenção de lesão por pressão, não é uma atribuição apenas do enfermeiro, né? É de toda a equipe, do médico que vai nos ajudar ali com algum medicamento, se for necessário, do físico que vai me ajudar na manipulação desse paciente, o nutrifono, né, na ingesta desse paciente, o farmacêutico, pensando ali em reconciliação de algum medicamento, o TO, que pode fazer, né, um auxílio muito grande, são todos os profissionais. A Odonto, por exemplo, foi um parceiro muito grande nosso, né, na pandemia, por conta das lesões de cavidade oral. Então, todos os profissionais, eles devem estar inseridos, né? Então, é importante que vocês repassem essas informações, que a gente discuta isso nos nossos rounds, para que a gente consiga efetivamente tratar e prevenir as lesões. E eu chamo muita atenção também que muitas vezes, né, durante a discussão clínica, nas visitas, nos rounds, a gente discute o paciente que já tem lesão, mas a gente não para discutir quais são as medidas efetivas de prevenção que a gente precisa para esse paciente, e é extremamente importante. Lembrando que eu preciso mensurar, né, o que eu não mensuro eu não conheço, e o documento traz para a gente 3 tipos de indicadores de estrutura, de processos e de resultados. Normalmente, a gente só mensura o de resultado, né, que é de incidência e prevalência de lesão por pressão, mas é importante que a gente mensure outros indicadores. Então, indicador de processo. Como que está a avaliação de risco do meu paciente? Todo paciente que é admitido é avaliado o risco? Qual que é essa porcentagem? Quais pacientes que fizeram uma avaliação de risco e que estão recebendo os cuidados adequados preventivos? Né? Para além disso, né, esses pacientes, esses acompanhantes, eles recebem orientação de medidas preventivas, né? Então, tudo isso mensurar através de indicador é muito importante. A instituição tem algum protocolo de prevenção de lesão por pressão vigente? Os profissionais, eles recebem informação de prevenção de lesão por pressão? Isso é muito importante, tá? Então, são indicadores que a gente precisa mensurar e acompanhar na nossa prática clínica. Chegando aí no nosso final,
tá, gente? Lembrando que o aumento da incidência de lesão é um forte indicador de qualidade assistencial. A sua incidência vai impactar diretamente na permanência hospitalar, nos custos. É um desafio para todo mundo, né? É um desafio para os profissionais de saúde. E a gente sabe que a gente precisa, né, de uma gestão adequada desses recursos. A gente precisa de medidas gerenciais. A gente sabe que a gente, né, fala aí que normalmente cada dólar que a gente investe em prevenção, a gente economiza 4 em tratamento, né? Então é importante a gente entender e fazer essas análises de viabilidade. Então, a gente precisa de uma análise gerencial. Quais são as fragilidades que estão impactando o meu serviço? Né? Qual que é o acompanhamento desse indicador? Então, tudo isso é muito importante na nossa prática clínica. Não é só o cuidado individual com o paciente, né? A gente precisa avaliar as nossas práticas como um todo. O meu hospital tem recurso para prevenir lesão por pressão? Não, não tem. O que a gente pode fazer para isso? Né? Como que a gente pode viabilizar isso? Né? Então, esses pontos são muito importantes. Aqui estão as minhas referências. Aqui deixei uma frase, né, que é fundamental a gente diminuir a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz, né, porque a gente precisa que a nossa fala seja a prática, né, então a gente precisa colocar isso aqui em prática, né, que a gente consiga sair daqui pensando em implementar um protocolo bacana, um protocolo que atenda, né, o perfil dos pacientes da minha unidade. Coloquei uma foto para registrar da minha equipe, queria agradecer a todos eles, né, o time REAB, ao compromisso social. Queria agradecer especificamente também a minha colega Amara, que é enfermeira que é dupla comigo, que me ajudou também nessa aula. E queria agradecer a vocês do TeleUTI, fico muito feliz desse ser um tema, uma pauta para a gente discutir, né, numa SAV, numa sessão de aprendizagem, porque é um tema muito importante, gente. Como eu falei, né, pacientes evoluem a óbito por conta de lesão por pressão. E a gente poderia e a gente pode evitar isso. Né? Então, que a gente consiga evitar essas lesões. E queria agradecer, né, a todos vocês aí pela presença, pelo tempo, né? Numa segunda-feira à tarde, gostaria de me colocar à disposição, que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição, porque é um tema que eu sou apaixonada. Então, que vocês precisarem, eu estou disponível. Obrigada, é isso. Carol, super obrigada, super obrigada. Acho que você foi a melhor pessoa que a gente pôde escolher para isso. Quando a gente conversou a primeira vez sobre esse tema, assim, você falava com amor, com uma paixão, de uma forma contagiante. Eu acho que você conseguiu trazer isso de uma forma bem leve. Eu acho que desfez vários mitos que a gente tem a respeito de lesão de pele, várias denominações que a gente dava erroneamente. Né? Eu aprendi muito com essa aula, algumas coisas que eu realmente não sabia. Eu estava falando com as meninas aqui, eu tive uma lesão por pressão depois de um ato cirúrgico, uma cirurgia de correção de LCA, eu fiz uma lesão por pressão na perna no calcâneo contralateral. Dói muito, uma lesão grau 1, dói, incomoda. Eu senti mais dor na minha lesão por pressão do que no joelho que eu operei. Então, a gente estar na posição dos pacientes é diferente, né? E a gente se depara com lesões difíceis de ver, né? Então, te agradeço muito, muito mesmo a disponibilidade e ter compartilhado um pouco do conhecimento com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Soraya. É isso que você falou mesmo, assim, né? Eu sempre falo que a gente precisa nos colocar realmente no lugar do paciente, né? Então, pensar que uma lesão por pressão pode impactar em dias de internação, né, a mais que esse paciente era desnecessário. Então, é importante a gente parar um pouquinho, né? Como eu falei, todo mundo gosta de tratamento, cobertura, que são temas que as pessoas usualmente preferem, né? E também é bacana também a gente discutir, é muito importante. Mas primeiro a gente precisa começar com a prevenção. A gente acertando a prevenção, a gente consegue dar encaminhamentos aí para os outros pontos. A gente tem algumas perguntinhas, então, que saíram aqui no chat, vou fazer as perguntas, tá? A Renata Salles, ela colocou, além dessa elevação do calcânio, é interessante levar em consideração o local adequado de colocar esse suporte ou colchim, por conta da oclusão em circulação de membros inferiores. Perfeito. Isso que ela falou é muito importante, por essa questão da oclusão, mas um outro ponto importante é que normalmente as pessoas colocam um pouco abaixo aqui, né? Então, pega o tendão de Aquiles, e aí acaba ocasionando uma lesão por pressão no tendão de Aquiles. Então, isso é extremamente importante mesmo, a gente tem que colocar na maior área ali da panturrilha, para que a gente consiga uma elevação total e não sobrecarregue também esse tendão de Aquiles. Muito bem lembrado.
A gente tem outra perguntinha aqui do Fabrício. Boa tarde, gostaria de saber se há alguma evidência acerca da contraindicação para a realização do debridamento na região dos calcâneos. Durante algumas leituras, vi algo que indicava isso, mas gostaria de saber se procede. Na verdade, se a gente a gente não entrou muito em tratamento, mas acho que é importante ressaltar justamente porque a lesão de calcânio é uma lesão difícil de tratar, e normalmente ela evolui como uma lesão não classificável e é contraindicado justamente pela proximidade ali, né, do tecido com o tecido ósseo. Então, a gente não pode fazer o desbridamento cirúrgico, o tratamento ele deve ser conservador mesmo, né, fazer uma utilização de curativos até a retirada completa daquela necrose. Mas o desbridamento cirúrgico ele é contraindicado, a não ser que seja avaliado pela equipe, né, e aí seja levado em consideração custo-benefício, seja uma lesão infectada, por exemplo. Mas nos principais casos ela é contraindicada, sim. Legal, Carol, obrigada. Temos mais uma aqui. Essa daqui não vale? Queria que comentasse também sobre o colchão pneumático. Como seria essa célula de 9 centímetros? O colchão pneumático, eu não sei se vocês já perceberam, né, ele é dividido, né, as células, ele não é um colchão único, ele tem vários blocos, né, várias células mesmo. Então, essa célula diária ela tem que ser de 9 centímetros, tá? Porque ele não é unicamente inteiro, né? Porque essas células já é justamente para fazer a mudança e a alternância do local, né, daquela pressão ali. Então, por isso que tem que ser de 9 centímetros, tá? Temos outra aqui. Foi relatado sobre o pH da pele, que é ácido. Com isso, deve-se usar sabonete com pH levemente ácido. No caso de LPP, usa-se também sabonete com pH levemente ácido? Se a gente tem uma ferida, a gente não pode utilizar nenhum sabonete para aquela ferida. Né? O que é indicado para a utilização de limpeza de ferida, a gente tem, né, o PHMB, que é o padrão, seria o padrão ouro, que ele é um produto para limpeza, que ele tem um pH bem similar a essa leito da ferida, ou quando a gente não tem, né, indisponibilidade, a gente utiliza soro fisiológico. Mas a gente não pode utilizar, né, desgermante ou clororhexidine para a limpeza da ferida, tá? Para a limpeza da ferida, ou a gente utiliza o PHMB ou o soro fisiológico a 0,9%. Vamos para mais uma aqui, pessoal. A gente passou um pouquinho do horário, mas vamos seguindo. O óleo AGE é contraindicado como hidratante e prevenção de LPP? Exato, ele é contraindicado. Na verdade, ele, obviamente, né, a gente tem que avaliar, né, o cenário que a gente está, a disponibilidade de outros produtos, mas quando a gente vai fazer uma análise custo-benefício, o preço dele é muito semelhante a outros hidratantes, como creme de ureia, ou até outros hidratantes que são mais efetivos do que o creme de ureia, mas o óleo de girassol, ele não tem a capacidade de hidratar a pele. Ele vai só permanecer ali no leito da ferida, na pele do paciente, impedindo que essa pele perca água. Mas essa capacidade de fixar na pele também não é uma capacidade durante muito tempo. Então, ele não consegue fixar na pele. Então, por isso que ele não tem uma efetividade para a hidratação da pele. A gente pode utilizar outros hidratantes que têm evidências mais fortes para a hidratação da pele e prevenção de lesão. Eu até queria chamar, a gente tem uma médica nutróloga aqui na tele-UTI, para ela só fazer um comentário um pouquinho sobre a parte nutricional, né, já que a gente está fazendo uma abordagem multiprofissional de lesão por pressão. Aninha, você consegue aí? Sim, oi pessoal, boa tarde. Então, eu sou Ana Carolina, eu sou médica intensivista participante do projeto tele-UTI aqui e nutróloga. É um prazer acompanhar a SAV de hoje. Carol, parabéns, você foi excelente. Resumiu muito, né, o que a gente vivencia diariamente nos telehouse, nas discussões, né, a prevalência da lesão por pressão realmente ela é muito, cada vez a gente observa que ela realmente é muito importante e tem um impacto diretamente aí na condução dos pacientes. E a nutrição, nesse sentido, tem um papel muito importante, né? Então, nem em todos os hospitais a gente conta com esses suplementos que são específicos para cicatrização, mas sempre que possível a gente tem que considerá-los, porque não é ofertar só as vitaminas, não é só a arginina, não é só o zinco, né?
é olhar para os macronutrientes também, né? Então, mesmo naqueles hospitais em que a gente não tem, talvez se atentar para o aporte proteico que a gente está dando para aquele paciente já é um grande passo e já vai fazer a diferença aí na evolução dos nossos pacientes. Nos pacientes com a lesão já instalada, é o que a Carol comentou na aula dela, a gente vai ofertar um aporte proteico um pouquinho maior, aí de 1,3 até 1,5. E naqueles pacientes em que mesmo quando você já está com um aporte mais otimizado em 1,5 grama por quilo e não está tendo uma boa cicatrização, a gente pode chegar em até 1,8, isso se a função renal permitir, né? Então, é algo que a gente tem que se atentar, mesmo quando a gente não tem esses suplementos, vamos fazer com o que temos à mão mesmo, né? Então, otimizar o aporte proteico, modular sempre que possível. E nesse sentido, mais uma vez, a equipe multiprofissional tem um papel muito importante, né? Enfermagem, fisioterapeuta, nutrição. E é isso. Parabéns mais uma vez, estou à disposição se tiver alguma pergunta aí no chat. Obrigada, Ana. Nossa, o que você falou é muito importante, né? Porque, assim, muitas vezes a gente já vê o paciente que está com 1,5 de proteína e a gente não está tendo retorno ou é uma lesão muito extensa. E essa avaliação, ela é muito importante mesmo, né? Essa discussão. E aí eu falo que a gente precisa comunicar mesmo, né? Porque, às vezes, o enfermeiro sabe que tem uma lesão ali, mas isso não é repassado para a equipe de nutrologia, para o nutricionista, para o nutrólogo, e aí acaba que a gente não tem, né, uma ação efetiva por uma falta de comunicação mesmo, né? Então, é importante que todos os profissionais, eles consigam entender ali qual que é o estadiamento daquela lesão, qual que é o comprometimento tecidual. Obrigada, viu? Vontade de curtir seu comentário, porque é muito importante isso mesmo, assim, é uma das coisas que a gente mais bate na tecla. Muito importante. Pessoal, então vamos para a última pergunta, que acho que essa pergunta é muito comum, né? A gente vê bastante. Ainda encontro em alguns momentos o uso de luva com água para diminuir a pressão, mas já li que é contraindicado. O que você acha, Carol? Exato, é contraindicado, né? Eu acho que até citei um pouquinho na nossa aula que isso é totalmente contraindicado, porque a luva, né, e a água, ela não vai ter a capacidade de fazer a redistribuição de pressão, né? Então, é como se realmente não tivesse tendo nenhuma medida de prevenção ali. E, além disso, né, eu vejo em alguns hospitais, coloca luva quente, coloca luva fria. Se for quente, vai alterar o microclima da pele, né? E aí vai realmente piorar ainda mais e vai ser mais um fator de risco para lesão por pressão, ao invés de melhorar e ao invés de prevenir. Então, indicado realmente elevação. E um pouco nessa pergunta também, meninas, uma coisa que é muito importante, que muitos hospitais fazem, é aqueles dispositivos tipo argola, que é uma almofadinha com um buraquinho no meio. Eles também são contraindicados. Por quê? Porque você diminui a área, né, e aumenta a sobrecarga ali da pressão naquela área em volta ali da rodilha, né? Então, rodilha é totalmente contraindicado. O único caso que a gente pode utilizar a rodilha, né, que é para a prona na face do paciente, mas ainda assim também é indicado utilizar os curativos de prevenção, né, que são as espumas de silicone. Mas em sacral é totalmente contraindicado, tá bom? Última, Carol, nós vamos contemplar aqui a última questão. Tá o creme de ureia não deve ser colocado no leito da ferida, certo? Certo, não deve ser utilizado. O creme de ureia é um hidratante também, ele tem uma capacidade de hidratação um pouco melhor do que o óleo de girassol, então ele deve ser utilizado na pele íntegra, tá? Lembrando que existem outros hidratantes, né, com outros compostos que são mais efetivos, né, como a dimeticona, como outros componentes que são melhores do que a ureia, mas o creme de ureia deve ser utilizado apenas em pele íntegra. Um outro ponto importante, meninas, em relação a essa questão de hidratação, a gente não deve massagear as áreas com hiperemia, tá? Porque muitos profissionais veem aquela hiperemia e aí faz massagem e, na verdade, você vai estar piorando também, porque você vai estar fazendo um atrito naquela pele daquele paciente e aumenta ainda mais o risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Então, a gente não pode massagear nenhuma proeminência óssea e nenhuma área de hiperemia. Muito obrigada, Carol. Pessoal, então, gostaria de agradecer a presença de todos. A gente terminou aí com um pouquinho acima das 5 horas, mas a gente ainda tem 185 participantes. Chegamos em 237 participantes.
Gostaria de agradecer todos vocês, gostaria de agradecer especialmente a presença da Carol, que apresentou brilhantemente esse tema que é tão importante, especialmente na UTI. Agradecer a coordenadora do projeto, a doutora Soraya Dalcol, agradecer a área técnica da DARU e especialmente aos hospitais participantes do projeto também, os 6 hospitais do PROAD-SUS. Gente, agradeço mais uma vez a participação de todos, aos meus colegas dos hospitais de excelência, aos hospitais que a gente acompanha, cada um. É muito bom a gente poder ver a participação de todos. A gente sabe que é um tema super relevante, ele não termina aqui, né? Eu vou disponibilizar depois os slides para os hospitais de excelência, e os hospitais de excelência passam para cada um de vocês para ter acesso a esse material, porque é realmente um material importante, além do guia prático que a Carol falou também da Braskem, que é super relevante. Estou à disposição. Obrigada, pessoal.